Professora, é um tema que a senhora trabalhou, inclusive na PUC, né? Eu lembro que a disciplina que eu fiz com a senhora foi questões sobre Deus, né? E aí eu queria lhe fazer uma pergunta muito simples. Quem é Deus? Deus, facinho essa pergunta, né? Facílima essa. Sim, a humanidade está lidando com ela há milênios. Exato. Então, eu acho que hoje, né, a gente não pode mais pensar uma teologia que não dialogue com as outras religiões. Então, a nossa religião é um dos 3 monoteísmos, embora o cristianismo seja um monoteísmo trinitário, né? Como dizia Karl Rahner, que é um teólogo que eu gosto muito, né? Então, o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, a unidade se dá na comunhão, tudo isso. Mas nós estamos somos religião do livro, somos religião também que afirma a fé num só Deus, em 3 pessoas, o judaísmo é um só Deus, o Islã também, mas a gente hoje está no campo religioso com várias religiões antigas e novas, né? Que muitas são politeístas, né? Bom, então todas essas religiões estão buscando uma linguagem cada vez mais adequada para dizer quem é o Deus da sua fé, né? Bom, eu acho assim, eu pessoalmente, né, como teóloga e como crente, né, eu tenho uma fonte de revelação que são as escrituras judaico-cristãs, evidentemente, né, judaicas e cristãs. Meus amigos judeus não gostam do termo judaico-cristãs, dizem que tem que ser judaica e cristã, né? Tá certo. E eu não falo mais Antigo Testamento, falo Bíblia hebraica, procuro sempre policiar a linguagem, que eu acho que a linguagem é importante, né? A linguagem nomeia a realidade, cria a realidade, né? Bom, então, na nossa tradição, né, primeiro, é um Deus pessoal que se revela como aquele que é, né? Essa é a resposta, mais ou menos, que Deus, né, que a sarça ardente dá a Moisés, ali perplexo diante do que ele está vendo, e que pergunta: quem és? O que eu vou dizer aos egípcios? Bom, então, isso de que Deus é aquele que é, eu gosto dessa resposta, embora entenda que ela é um pouco abstrata, às vezes, para as pessoas, né? Como aquele que é. Né? Deus é, né? Deus é a vida em si mesmo, né? É o único que pode dizer eu sou em termos absolutos, sem predicados, né? Então, essa resposta assim, da Bíblia hebraica, eu acho, do episódio do Êxodo, né, da sarça ardente, eu acho que é uma coisa importante. Porém, eu acho que também, na medida em que você se aprofunda, né, na leitura das Escrituras, ou caminha numa comunidade de fé, você vai percebendo que certas coisas que se dizem sobre Deus são muito devidas à cultura do momento, à configuração da comunidade. Então, tem passagens na Bíblia hebraica e na própria Bíblia cristã, onde Deus está meio perto da violência, que preside guerras e tal. Bom, tem muita gente que até perdeu a fé por causa disso, né? Não pode ser tomado literalmente, né? Não é Deus que é violento, nós é que somos, né? A humanidade é que é, e projeta em Deus, né? E vai justamente mitigando essa violência na medida que vai crescendo no conhecimento de Deus, né? Eu acho que o conhecimento para nós, sobretudo o conhecimento de Deus e a experiência de Deus, para nós que somos cristãos, né? Que tomamos como fonte da revelação a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã, Deus não é absolutamente o ser apático que certas categorias gregas quiseram nos transmitir. Ao contrário, Deus é apaixonado, é vulnerável, é envolvido com a sua criatura, né? Sofre as suas entranhas maternas quando vê Israel em perigo, né? É traído e volta, e diz que vai, se desespera de ciúmes, né? Eu acho que todo esse vocabulário assim apaixonado, né, antropomórfico, sem dúvida, mas nós não temos outra coisa além do antropomórfico para dizer Deus. Nós somos antropos, então a gente vai falar de Deus como? Né? A linguagem tem seus limites, claro que tem seus limites, né? Mas me parece que essa questão da vulnerabilidade, do amor, né? Porque, no fundo, quando o cristianismo vai dizer, a primeira carta de João vai dizer amem porque Deus é amor, vai dizer isso, né? Deus é amor, então ele não está distante, né? Desentendido da sua criatura. Talvez, na história da teologia recente,
me parece que o teólogo que melhor trouxe essa questão com mais coragem e com mais gênio foi Moltmann, né? Com seu livro Deus Crucificado. Realmente ali perfeito, manifesta assim, uma virada de chave na linguagem sobre Deus, né? Depois, na América Latina, John Sobrino, que é bem influenciado por Moltmann também, né? Escreveu A Partir das Vítimas, né? Então, mas me parece que isso aí não é descolado da afirmação do eu sou do Êxodo, Deus como aquele que é, porque Deus é junto com a sua criatura, sem deixar de lado nada do que aflige também a sua criatura, e nada do que alegra a sua criatura também, né? O Senhor é minha força, é meu canto, né? Ao longo da Escritura, a gente vai ver todas essas afirmações, né? Realmente, quer dizer, a gente crê num Deus encarnado, né? Um Deus que se encarna, que caminha conosco, né? E que, quando há uma retração da sua visibilidade pela morte e ressurreição, né? A ressurreição nos diz que Deus é Espírito, que habita em nós, que preside a comunidade, né? Então, me parece que hoje é uma redescoberta assim, bem forte do Espírito, que ficou meio de lado no Ocidente, né? É verdade. Não, mas no Ocidente, o cristianismo histórico no Ocidente é bem cristológico, quase cristomonista às vezes, né? Mas teve, então, era de se esperar esse boom carismático que teve, né? E essa redescoberta do Espírito e tal. E eu acho que isso é muito bom. Porém, não se pode fazer o Espírito Santo é o Espírito que tende para o corpo, que desce e não leva para cima como um gás, né? É o Espírito que caminha com a gente, é o Espírito de Jesus que nos é dado, né? É o Espírito que dá força para o testemunho, é o Espírito que está, né, nos dizendo a cada momento, nos dizendo, no fundo, o Espírito só diz duas palavras, né? Abá, Pai e Senhor Jesus. São essas duas palavras que, com todas as suas declinações, o Espírito nos ensina a dizer, né? Então, eu diria que a santidade de Deus é uma coisa que é uma categoria que eu acho muito importante. Então, a Bíblia hebraica diz que Deus é o santo, né? Santo para a Bíblia não é santo de vitral, como a gente diz. Santo é o separado, é o totalmente outro, né? Bom, então, Deus é o santo, aquele que ninguém pode ver e continuar vivo, que, né, não tem, não tem as mesmas limitações das experiências humanas, né, transcende todas as categorias e tal. Porém, o que a Bíblia cristã nos diz é que essa santidade de Deus andou pelo mundo. Foi vista, ouvida, tocada, e até os demônios no Novo Testamento dizem que queres conosco, Jesus de Nazaré, sei quem tu és, o Santo de Deus. Né? Então, Jesus é o Santo de Deus, onde repousa essa santidade que estava só no Santo dos Santos, no templo, onde o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano. Né? Essa santidade anda pelo mundo, toca as pessoas, cura, fala, né? E justamente não com essa retração causada pela morte, né? Depois a experiência da ressurreição vai dizer aos seguidores de Jesus, né, que eles não estão órfãos, né? Que o Espírito foi derramado sobre toda a carne e que esse Espírito então conduz a comunidade e conduz a comunidade à plenitude, né, da sua experiência, conduz a criação inteira à plenitude do reino, né? Então me parece que Deus é isso, Deus é movimento, né? Deus não é paralisia, Deus não é ansiosamente, não é medo, não é... Por isso, quando o Papa Francisco assumiu, o que ele dizia para todos: façam confusão, façam ação, igreja em saída, né? Eu acho que isso é isso, né? Deus é esse espírito que nos move, que nos leva a tomar riscos, né? Nos leva a ousar coisas novas, né? E é o que eu teria a dizer, sabendo que a linguagem é sempre pobre para dizer, né, um mistério maior. É isso, né? Maravilha. Em todo caso, Deus não é masculino, porque a linguagem ficou muito masculina. A gente tem que tomar cuidado com essa linguagem e procurar sempre... Eu sempre peço aos meus alunos que, nos trabalhos, usem a linguagem inclusiva, porque isso vai treinando a gente, né? Então, não dizer o homem, para falar da humanidade inteira, o homem, a mulher...
a pessoa humana, o ser humano, tem tantas maneiras de dizer, né? E assim sem dúvida. vai entrando mais na gente. E durante toda a história, nós nos acostumamos a ver Deus como pai, né? Isso. Seria heresia vermos Deus como mãe? Claro que não. Deus, aliás, tem um concílio, se não me engano, é do século XI, o Concílio de Toledo, que diz que o filho nasce ex utero patris, do útero do pai, usa uma palavra do corpo feminino. Que então, maravilha. Deus é um pai de entranhas maternas, é uma mãe, é um pai maternal, uma mãe paternal, né? Nesse ponto, o Leonardo Boff tem um livro que é bonito. Tem outras coisas nesse livro que eu não gosto muito, não. Que ele identifica Maria com o Espírito Santo, faz uma confusão. Aliás, as mulheres não gostam muito desse livro. Mas tem uma parte do livro que eu acho bonita, né? Quando ele identifica os traços com que a escritura apresenta o espírito, que são muitas vezes traços femininos, né? É o que enxuga as lágrimas, é o que ensina a dizer o nome do pai, todas essas funções que na sociedade ficam mais com a mulher, ficam mais com a mãe, embora hoje, né, haja diferenças nisso, mas ficam mais com a mulher, né? Então, o espírito é o consolador, é o que, né? Enfim, eu acho que a gente pode perfeitamente, mas não botando a função maternal só com o espírito, né? A função maternal está na Trindade inteira, né? Sim, sem dúvida. Jesus chora sobre Jerusalém, como eu queria juntar os seus filhos como a galinha junto aos pintinhos. Usa imagens femininas para si próprio. Bem... Então, a gente querendo buscar fundamento, a gente encontra, né? E vamos deixar Maria em paz com aquilo que ela é e que sempre quis ser, que nunca quis ser outra coisa. É a mãe de Jesus, claro, né? E, bom, eu sou católica. O povo católico tem um amor imenso a Maria, né? Acho que os santuários marianos são, assim, uma coisa impressionante. Lá, o Círio de Nazaré, a Aparecida. Isso é uma riqueza grande, né? Que eu acho, da Igreja Católica e tudo isso. Sim. Agora, me parece que eu estou muito contente com esse último documento que o prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé fez, dizendo que não se pode usar corredentora e mediadora com Maria, porque não, só tem um mediador e só tem um redentor, né? Então, Maria não, ela é parte do plano da salvação, ela é realmente assim a primeira discípula, tudo isso eu acho perfeito, né? Claro. Mas não se resolve o problema da linguagem masculina sobre Deus botando Maria onde ela não é. Sim. Né? Ela é criatura, né? Ela é, por graça, aquilo que o filho dela é por natureza. Ela não tem a natureza divina, né? Enfim, agora, é bonito, me parece que reforça a beleza da encarnação, isso que Deus enviou seu filho nascido de mulher, né? Então, assim, algumas teologias feministas tinham problemas em alguns momentos, por que Deus se encarna num homem? Aí não adianta procurar muito, porque é um homem mesmo, o que a gente vai fazer, né? Sem dúvida. Pode inventar que não é. Bom, a psicologia ajuda, porque todo ser humano tem uma dimensão feminina e uma masculina, claro, todos nós temos ânimos e ânima, mas o filho de Maria, Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, o carpinteiro é um homem, né? Porém, quer dizer, a carne da mulher está aí também. Porque quem dá a carne é o filho, é a mãe, né? Então, a carne da mulher, a carne de Maria, está presente no corpo de Jesus, na sua corporeidade, né? E isso me parece que é uma das grandes riquezas, uma das grandes belezas do cristianismo, né? E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então, não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.